Bem, Leão. Leão. Gostei. Leão. O Leão. Assim, o Leão. É muita galera. É pernambucano que fala assim. Cearense fala assim. O Leão. Minha Líder do avó Campeonato fala assim Brasileiro. Porra, Meu obrigado. avô também. Tá difícil, velho. Tá difícil. Leão. O Leão, líder do Campeonato Baiano. E esse desmanche no ataque do Vitória? Então, de certa forma... Trellis, David... Eu vou ser bem honesto aqui. Vamos parar de enrolação. Vou ser bem honesto. Velho, todo mundo sabia que esses caras iam sair. Todo mundo sabia, velho. Não tinha, eu não achava que pelo ia amor sair, de Deus. Chiesa eu não achava que ia sair, não. Chiesa, mas pela condição financeira. Chiesa, não é uma questão técnica. A gente não sabia que ele ia sair. A gente não sabia se alguém ia se interessar por ele. Mas se tivesse, assim, qualquer um se interessando por ele, futebol, sei lá, da Arábia Saudita, do Emirados Árabes, da China, o Japão, claro. Ele ia e o Vitória ia Outra aceitar. coisa, eu acho que se Trellis sai antes, talvez David não saísse. Será? Acho que não. Acho que os dois queriam sair. Ó, eu acho que quem você acha que ficaria menos mais satisfeito? Então, eu acho que aí pesa muito a vontade do jogador. David queria sair. Também queria sair? Queria sair. Tava, assim, pela própria despedida dele lá. O pessoal do Cruzeiro até deu uma... na coletiva aí, o Itar Machado falou que o David disse pro presidente do Cruzeiro que não queria voltar nem amarrado pro Vitória. Teve muito olho em cima, né? A gente sabe que alguns empresários de fora, gente grande do Brasil... E os empresários já tinham negado uma proposta a galera botou bem olho interessante. Nele, não, tinham negado uma proposta bem interessante para ele... Da China no ano passado. Mas esses foram os empresários antigos dele. David agora tá com um empresário muito grande chamado André Puri. Talvez por isso ele mudou. Que o cara ele é observador do Barcelona no Brasil. Então, David tava motivado para sair, vai pro Cruzeiro jogar Libertadores, com chance de jogar, porque o Cruzeiro usa muita gente. Então o cara tava motivado para sair. E Trellis, velho. Velho, o que eu achava que Trellis ia ficar. Sério? Nossa. Não, porque eu achava que ninguém ia se aproximar do valor. E ficou acertado qual o valor do São Paulo? 6 milhões? 6 milhões mais 2... 60% do valor, mais 2... Vai pagar 2 depois? Não, entenda. São 6 milhões. Vamos lá. Vamos pôr, já que é o primeiro bate-pronto depois dessa coisa toda, a gente pode falar sobre esses números. O Cruzeiro vai pagar ao todo 9,75 milhões. 9 milhões 750 então vai pagar praticamente os 10 milhões que o Vitória queria. Isso, do David. Só que o Vitória tem 70% de David. Tá. Que aí vai ficar em torno de 6 e alguma coisa pro Vitória. À vista. Sim. Na verdade, em duas parcelas, mas são parcelas muito próximas. Uma agora em cada e outra mês. Em fevereiro. Sim. A outra de Trellis também, uma parte à vista, que é 6 milhões, e a outra vem em caso... Se Trellis não for negociado dentro dos 4 anos de contrato que ele está fazendo com São Paulo paga 2 milhões ao Vitória. Se ele for negociado durante esse período de 4 anos, o Vitória vai receber o equivalente a 30% da venda. Então... É um bom negócio. É um bom negócio, né? O Vitória tem 8 milhões aí garantido se ele não tiver venda nenhuma e pode fazer muito mais dinheiro com esses 30% ou cair, né? Um investimento de risco. Mas também tem alguns ganchos, por exemplo, parece que isso ainda não consegui... Classificar para Libertadores, né? Parece que se ele jogar um determinado número de jogos, o Vitória vai receber uma bonificaçãozinha e tal. Tem umas coisinhas aí pra... Que é muito comum, inclusive é muito Europa isso, assim, aqui não é tão comum, né? Esse tipo de... Exatamente. Então, assim, ó, o que eu queria dizer, pra David e pra Trellis, os dois queriam sair. O David, como eu falei já, e Trellis, velho, o empresário de Trellis procurou 3 times pro cara. Bateu na porta do Corinthians, Trellis deu entrevista na Colômbia dizendo que queria sair, que queria ir pro Corinthians. Depois bateu na porta do Santos, depois bateu na porta do São Paulo. Você entendeu? Então, assim, só não foi no Palmeiras, né? Lá em São Paulo. Então, assim, velho, o cara tava louco pra fazer negócio com o Trellis agora. Por quê? Porque é um jogador de 27 anos de idade. 28 já. 28. Fez 28 agora em janeiro. Fez 28 anos de idade. Que, vamos ser sérios, um Zé Ninguém, nunca ninguém ouviu falar nele antes. Era um jogador que jogava assim, um time de segundo escalão da Colômbia. E aí, pô, veio pra liga mais rica da América do Sul, que é o Brasil. Jogou bem, foi destaque. Centroavante, como a gente falou, é uma posição que todo mundo quer. Então o empresário ficou louco para fazer negócio. E Trellis sabe também que essa é a oportunidade dele de fazer um contrato de 4 anos com um time grande como ele fez. Então,
Não tem, rapaz, não tem jeito, velho. E Chiesa, a gente sabia que o Vitória aceitaria qualquer coisa. Então, assim, pra assim mim... como vai aceitar qualquer coisa se chegar pro Cleiton Xavier. Exatamente, pra mim, totalmente esperado essas 3 saídas. No caso dele... Cleiton Xavier é igual a Hernani que a gente tava falando. Você acha que vai chegar alguma coisa pra Cleiton Xavier? Não. Você acha? Não, mas aí eu acho que... É a mesma coisa de Hernani. É a mesma situação. Mas aí, Bruno, eu acho que são coisas muito diferentes, velho. Porque Cleiton é um jogador do passado, assim. É um jogador que não se encaixa. Hernani é jogador do futuro. Velho, entenda. Um centroavante é uma posição que os times estão procurando. Ainda que o cara seja meia boca... E o camisa 10 também não procura? Mais ou menos, né? Procura um camisa 10 um pouco mais veloz. Você procura o centroavante que saiba dominar a bola. Centroavante ser. que tem a movimentação, que tem a força. Pode ser. Que se apresente, que brigue. Eu acho que são duas... É uma comparação boa, viu? Parabéns, rapaz. Cleiton Xavier é o Hernani do Vitória. E aí, responda aí logo aí, você tá falando de Chiesa, que achava que ia sair. Desfalque, as saídas de Chiesa e o Wallace, zagueiro, já colocando o Wallace nesse bolo, são desfalques ou reforços pro Vitória? Bom, acho que o Vitória sente a saída dos dois ou dá graças a Deus que teve proposta pelos teve dois? um desmanche a mais, a gente não falou, né? Que foi Rafael indo embora. Rapaz, teve aquele gol de Rafael, aquele gol não, né? Aquele quase gol de Rafael contra o Juazeirense de bicicleta. Se ele faz ali, eu acho que o Barradão Rafaelson era tipo o Rafael Gladiador no Bahia. Na base é muito bem por causa da força física e tal. Quando foi jogar com o profissional, a limitação técnica atrapalhou ele um pouco. Atrapalha. Mas ele meteu aquela bicicleta ali. Sim. Espero que ele evolua. Bom, vamos lá. Você quer saber o quê? Saídas de Wallace e Chiesa são mais reforços? No caso o torcedor da Vitória comemorou ou lamentou? No caso de Chiesa, o torcedor, obviamente, eu acho que nos dois o torcedor comemorou. Não, acho que nada contra os jogadores, mas é porque havia um ranço muito grande com Chiesa. Nesse caso, eu acho que a torcida tem até alguma coisa contra o jogador. Mas, e de Wallace... Com razão, né? Com razão. E de Wallace é uma questão muito mais de abrir espaço para alguém vir, sabe? Porque se sentia que o Wallace, no elenco, o Mancini ia usar ele o tempo todo, e é um jogador que não garantia, assim, sabe, a segurança na defesa desde o ano passado. Então, eu acho que nesse caso, de abrir espaço pra gente nova vir, os dois são reforços. No caso, a saída dos dois. Sim. Principalmente Chiesa, que ocupava uma folha salarial muito grande do clube, né? Sim. Então, o fato de Chiesa sair com o salário dele alto e poder trazer pelo menos 2 jogadores com o salário que ele ganhava, e de Wallace abrir espaço para um zagueiro novo, aí... Pena que o Bruno Bispo falhou no gol, né? Um lance totalmente infeliz Bruno dele, é né? um pouco apressada a adaptação dele ao time, assim. Eu acho que... Eu acho ele um jogador de potencial, pelo que eu vi dele. Até fiquei triste que ele teve o lance da falha do gol e tal. Mas jogada totalmente involuntária. O que vocês acham aí? Eu tô falando demais. Eu quero saber se vocês acham que esse Wallace saída uma boa. Eu acho uma boa. Eu acho o seguinte, eu acho que a saída é uma boa, mas você precisa ter uma reposição, assim. E eu acho que talvez assim, a gente tinha falado muito daquela questão da renovação de Canu, não foi? Ano passado. Que eu mesmo falei, se não tivesse o Wallace, eu preferia um dos dois só. Pronto, agora tem um dos dois. Então, o que tava entregando mais. Então que isso seja uma chance pro menino da base, né? Que não tem, né? Bruno Bispo, não sei se Ramon vai voltar a ser zagueiro. Não, Ramon é zagueiro. Ele vai ser zagueiro. Então... Eu digo que não tem porque, assim, Bruno Bispo... Aí tá vindo o Alisson Maia, né? Já tem um substituto, então, na verdade, né? Vamos falar dos reforços do Vitória, que a gente falou. Eu gosto de Jonatas Belusso. Gosto da contratação. Contratações que estão aí encaminhadas do Vitória. Belusso, o BBB, né? O trio BBB. Lateral esquerdo, Pedro Botelho. BBB. Aí eu vou falar, Pedro Botelho, Peraí. Belusso. Eu falo lateral, a posição, vocês falam o que é que vocês acham. Pedro Botelho. Horrível. Contrato uma de loucura. Risco, né? Tem que ser um contrato de risco duplo. Porra, né? velho. Assim, o risco de você se dar mal. Sei por que isso, tem umas coisas assim, velho. Tava eu não entendo, não, velho. Ele não estava jogando no CRB. Ele não estava jogando, Ele é reserva de Diego alguma coisa que tem 30 Claro que a gente sempre corre o risco de queimar a língua. Mas assim, pra mim, você contratar Pedro Botelho é a mesma coisa que você contratar o Wellington, sabe? É mesmo? Pedro Botelho. Mas você descascou Pedro Botelho. Não, eu tô dizendo nessa altura da vida. 2013 nessa altura da vida. No Atlético Paranaense. Não tô dizendo assim, eu tô dizendo nessa altura da vida, na condição que está. E assim, comparando com o Wellington, por quê? Porque o Wellington já entregou muito. O Wellington é um jogador que tem qualidade técnica. Pedro Botelho é um jogador que tem qualidade técnica. Só que os dois jogadores se perderam dentro da própria carreira.
Ó, do futebol. Aí eu vou falar o que. E hoje não tem mais condição, pra mim, nenhum dos dois. O cara tem 2 laterais esquerdos. Nenhum dos dois Eu sei, de amigo, entregar mas pra aí eu vou te pra um dizer. clube do tamanho do Vitória. Só Aí isso. eu vou te dizer o que é que motivou cada um. Pedro Botelho veio por uma questão de Mancini confiar nele. Eu sei. Ele foi muito bem com o Mancini em 2013. Em 2013. Não é Tô falando confiar, assim, cinco não é anos confiar, atrás, é que foi. Mancini soube. Aí Só, também foi muito bem com o Mancini, né? Ele só foi bem naquele ano como assim. Mas aí que vem esse que é o Futebol ponto. brasileiro, Ele sim. não vem como lateral esquerdo. Ele vem pra atuar na segunda linha pela esquerda. Então acabou. Aí Onde realmente Juninho fecha tá as portas. atuando. Não, na verdade é porque Onde Juninho atuou. Mancini tem, No último jogo. exato. Mancini tem olhado jogadores polivalentes pro Vitória. Jogadores polivalentes. Essa é a grande Eu acho linha ele- geral Eu acho que ele tem dos boas reforços do características mais defensivas, inclusive jogador alto, de mais força. Eu não vejo ele com qualidade. Juninho eu vejo com qualidade jogar na segunda linha, como tem sido utilizado e tem ido até bem. O próprio Brian também tem. Brian, mas eu Mas usaria, assim, fosse pra usar, já que tá no elenco, eu usaria ele como lateral, como meia nunca. mas vamos lá. Contratação, como o Ivan falou, por 6 meses só. Hum. E tem vários gatilhos. Primeiro, ganhando muito pouco. Assim, Claro, ele vem do CRB, com o histórico que ele tem, ganhando tem que muito ganhar um pouco. mesmo. E assim, eu acredito que o Vitória colocou vários gatilhos pra se livrar dele, assim, em caso de, por exemplo, ele sair. Disciplina. Não, eu digo assim, não deu certo, vamos rescindir o contrato, mas por um valor bem menor, sabe? Sem. Que bom. Enfim, aí tem volante, o Rodrigo Andrade do Paysandu tá vindo. É jogador. Bom, Esse Tem vem boas com referências. bom volante. Eu Esse não vem ouvi com jogar, mas tem 3 ótimas anos referências. de contrato. 3 É anos um bom de contrato. volante. Eu já. É um cara que entrou em litígio com o Paysandu. Eu sei. É. Eu sei a E- história dele. Já vi jogar, eu acho um bom volante. Não acho que. Acho que é uma posição que o Vitória tá precisando. E Dá tem uma renovada. informações, é polivalente. Joga tanto de primeiro, de segundo, terceiro homem do meio campo. Jogando bem, amigo, ele pode jogar até uma posição só. E tem 20 anos só. Velho. Eu acho que é uma boa Eu aposta. acho uma boa aposta. Como é Jonathan aí- ou Jonatas Belus? Jonatas. Jonatas. Apesar de já ser um jogador de 28 para 29 anos também, sempre vem aquela pergunta, por que só estourou agora? Mas isso é muito relativo, né? Acontece. Por exemplo, o Juninho veio pro Bahia em 2015 e foi muito, 2016 e foi muito útil ao Bahia, né, apesar de já ter 30 anos. Eu acho que o Jonatas Belusso, pela Série B que fez ano passado pelo Londrina, pode ajudar muito o Vitória. E ele foi Torço que dê artilheiro certo. do É isso, É um Catarinense. jogador... O cara foi artilheiro do Catarinense. Artilheiro do Catarinense. Aí ele foi pra Série B e era artilheiro da Série B até sair. exatamente. E ficou pouquíssimo tempo no Londrina, No na Série B. Londrina, Jogou ali uns 3 meses até ir pra Arábia Saudita. Ele fez Exato. 17 Fez jogos. 17 jogos, 11 gols. 11 gols. Pois é, metade do campeonato com a média de um gol a cada 2 partidas, maior do que um gol a cada 2 partidas. Eu acho assim, é uma contratação que eu faria, que eu acho que o dirigente está certo em olhar e fazer e apostar. Eu acho que o Se Jonatas vai dar Belusso certo é é outra coisa, mas eu Então. acho que é uma contratação que você não É, pode o caminho é dizer. esse. Você não pode dizer que foi uma contratação ruim, de maneira nenhuma. Pedro Botelho, Nossa. Rodrigo Andrade, Jonatas Belusso. O Jonatas Belusso eu até queria dizer aqui, clara reposição à saída de Trellis Sim. e de Chiesa, né? E Centroavante. Baumjohann. E o Alexander Baumjohann, ele é um meio alemão de 31 anos, estava no Curitiba. Também chega 6 meses de contrato, salário baixo. Eu não tenho como avaliar, porque eu não conheço o jogador. assim, eu vi Jogou duas partidas duas contra o partidas Curitiba. Depois da primeira partida dele, eu vi elogios. Da primeira partida que ele jogou no Curitiba, eu ouvi elogios. Li elogios ao futebol dele. É um cara que tinha uma expectativa muito grande quando era da base do Bayern de Munique. E a gente conhece trilhões de jogadores que tiveram Do mesmo Schalke, caminho. né? Do Schalke. Do Schalke. Desculpa. É um jogador que tinha era uma boa expectativa e não deu certo. E a gente conhece esse caminho feito por diversos jogadores. Eu acho que não é um cara que chega Eu pra fiz ser amizade titular. com um jornalista alemão na época da Copa do Mundo aqui, cobri a Copa do Mundo, fiz amizade com um alemão. Se comunicou como? Por mímica? Não, amigo, o cara sabe falar inglês, eu também. Porra. Eu perguntei pra esse brother, ele mora em Berlim. E o cara jogou em Berlim, né? Jogou no Hertha. Alexander. Ele falou o último que- time dele na Alemanha foi, inclusive, o Hertha Berlim. Ele falou assim, ó, o Baumjohann é um cara com muita técnica, tipo essa escola nova alemã, Sim. tipo, sem fazer comparações, mas no estilo O de Ozzy, o Kroos, Draxler. Ozil, mais esse É um jogador jogador meio de campo. técnica apurada. Kroos, Ozil, Hum. entendeu? Não é aquele jogador forte alemão. É um jogador de muita técnica, só que fisicamente ele deixa muito a desejar. Disse que, tipo assim, ele não Quase tem o velocidade, não Intensidade, tromba, não tem força. intensidade. É aquele cara que com a bola no pé ele consegue dar bons passes, tem muita visão de jogo, mas que em força física ele saiu até da Europa por conta disso. É o senão não Danilo conseguia jogar. Rios, alemão.
Danilo Rios foi bem contra o Bahia, saca? Mas Danilo Rios, tecnicamente, É bom jogador. Falou, ele falou, inclusive, que ele teve uma temporada físico. muito boa, acho que foi 2010, 2011, que ele tava fisicamente bem, mais forte, mais ágil, e jogou um bom tempo no Schalke até. Entendi. Agora, ele falou assim, se ele voltar até a forma física que ele tinha, Ele tem quantos anos? tá com 31. Isso foi há Há 8. 7 anos. 7, 8 anos. É difícil, né? Vai ser difícil. Eu só me preocupo com o perfil da contratação, porque eu posso estar até errado, mas pra mim é uma contratação do Vitória sem nenhuma avaliação. É uma aposta. Eu acho que o Vitória não avaliou esse jogador, até porque não teve como no Curitiba. Antes do Curitiba, onde ele jogou, eu acho que o Vitória não conhecia o jogador. Aí aquela velha contratação vida, eu dei uma olhada, o empresário ofereceu. Pra mim tá muito... Mas ele vem muito barato. Pra mim tá muito Eu claro também, isso. mas Sabe por barato. quê? Eu digo Não, isso 10 porque meses, assim, claro. ele vem Também não praticamente tinha... não. pedindo pra jogar. Praticamente pedindo pra jogar. Por quê? Certo. Ele... Mas olha o a história Vitória é um do time cara. de primeira divisão, né, velho? Olha a história do cara. O cara é casado com uma mulher alemã, com uma mulher brasileira, uma modelo brasileira. Eles queriam voltar a morar no Brasil. Tipo, no caso, ela queria voltar a morar no Brasil. E aí ele foi oferecido pelo Curitiba ao Lincoln, que é aquele meia que jogou aqui no Bahia. Conhece gente lá. Ele conhecia Lincoln da época do Schalke. Aí Lincoln fez o intermediário e ofereceu ele pro Curitiba. Aí agora ele saiu do Curitiba, aí ele queria, velho, pelo amor de Deus, me arruma um time no Brasil. Eu aceito o que você quiser, aceito a grana que for, eu só quero jogar, tá em atividade. E o Vitória deu essa chance pra ele. Só pondera que o Vitória é um time de Série A que vai disputar... Não pode dar esse tipo, né? assim, eu espero que vá bem. Eu espero que Se você não tenha tivesse tido algum critério mais se você não técnico. tivesse Cleiton Xavier Eu espero que o Vitória tenha tido algum critério técnico para contratar, que alguém viu, falou, buscou informações de confiança. Aposte, faça um trabalho físico nele, já que você trouxe essas informações aí que tecnicamente ele parece ser um bom jogador, mas a questão física sempre pesou. Eu espero que dê certo. E aí, pra finalizar a lista de contratações do Vitória, tem o Alisson Maia, que é o zagueiro ex-Curitiba. Esse eu confesso, nunca vi jogar. Não, o Alisson é o seguinte, o Alisson eu já vi. O Alisson, ele chegou a ser pretendido, se não me engano, pelo Flamengo. Ele é da base do Curitiba. É da base. Ele chegou a ser pretendido pelo Flamengo aí no meio do campeonato. Eu acho, tenho certeza. Acho que não foi esse ano, não. Não sei se foi Foi ano esse ano, passado. foi ano passado, ano passado, em 2016. Eu acho que foi. Teve essa pretensão. Ele já teve boa fase no Curitiba, mas caiu junto com o Curitiba no passado. Naquele momento que o Curitiba caiu de rendimento, ele foi junto, caiu junto. Mas eu acho que é uma boa aposta, porque você tá pegando... Ele não terminou o ano do Curitiba como titular. É isso. Não, mas é o que eu tô dizendo. Pense na Bolsa de Valores. Como é que você faz na Bolsa de Valores pra você ganhar grana? Você pega quando algo que você sabe que tá bom, tá em baixa. E você espera você fazer com que isso se recupere. Eu acho que o Vitória tá pegando... Empréstimo? Vem por empréstimo. Mas eu tava isso. tentando descobrir aqui com o empresário antes com o pessoal aí se ele vem com o valor de compra estipulado. Uhum. Que aí justificaria ainda mais o que você tava falando. Eu acho assim, é um jogador que você sabe que pode dar e de repente não tava dando no final aí o potencial que ele tem. Eu acho que nesse caso é uma boa aposta. Eu pelo que eu vejo e sei que vai acontecer, o Vitória vai contratar um lateral direito ainda, né? Talvez não agora, vai dar uma oportunidade para Cedric ter mais espaço. E também vai contratar... Outro atacante, provavelmente, né? Meias, atacantes... Mas o Vitória tem Lucas e tem outro, né? Não, Só Lucas Lucas e Cedric. Ótimo. Lucas e Acho Cedric. ótimo que não contrate ninguém. Cedric é um jogador de potencial. Não, né? é isso, ele vai dar espaço para Cedric, mas não quer, né? Obviamente, dar aquela pressão. Eu no acho que Cedric. ele devia ter continuado com o Cedric, até porque, em último caso, ele tem José Wellison pra jogar ali. Não, mas o Zé Wellison vai demorar um pouco ainda. É isso. Você acha que o time... Não, e que o time do Vitória tá no caminho certo? Queria saber de vocês aí. Vocês acham que o Vitória tá no caminho certo? Porque até agora não perdeu, né? Ganhou todas. Eu acho que o o Vitória tá se fazendo, mesmo sem rodízio, aquilo que a gente esperava também no Bahia, assim. O Vitória não tá... O Vitória também não tá rodando, né? Não, mas assim, o Vitória não tá Vitória jogando... não tá rodando nada. O Vitória Zero. o Vitória não tá Zero. jogando num nível absoluto, o nível que a gente espera que o Vitória jogue, mas tá jogando o suficiente pra fazer a campanha que tá fazendo. No início de ano, tá bom. O jogo contra o Atlântico foi quase sintomático isso. Assim, o Rapaz, Vitória tomou 1-0. Em termos coletivos, eu acho que eu já consigo ver precisou coisas dar um boas no gás Vitória. pra virar a partida. A partir do ponto que virou o jogo, Relaxou. sentou aqui. Rapaz, e assim, cozinhou o segundo tempo inteiro. Se o Atlético, absurdo. por acaso, empatasse o jogo, o Vitória acelerava de novo, E conseguiria fazer o terceiro e aí baixava de novo aqui. Então, assim, o Vitória tá Sobre conseguindo. essa coisa de revezamento, o Vitória não tem nem condição de fazer revezamento. É bom deixar claro. A gente não pode dizer, Mancini Tem optou poucas não peças. fazer. Tem poucas peças. Não é assim, Mancini optou por não fazer. Não, calma.
Não é como o Bahia. Tem pouquíssimas peças. Eu acho assim. A sorte que no Carnaval tem uma segurada de 11 dias aí, né? Tem? Do dia 7 ao dia 18 não tem jogo. Assim, o que Mancini pode. O que Mancini. Não, acho que o Vitória joga pela Copa do Brasil. O Bahia que não joga. Vitória joga treino no final do. Eu acho que o Não, o Vitória pela- joga no 14 pela Copa do Brasil. Alguma coisa assim. Ainda não tô 100% dentro do. Tem uma semana. Menos de uma 14. semana que eu O vou ter Bahia de tem férias. 11 dias porque não tem a Tem Copa do menos de uma Brasil. semana que eu vou ter de O férias. ainda Vitória não tô tem sabendo tudo, no não. meio da acho semana, que logo quarta de cinzas ou Quarta de cinzas quinta. tem jogo. O Vitória joga pela Quarta Copa do de Brasil. O cinzas, Bahia quarta de não. cinzas. Mas eu quero saber de vocês quem surpreendeu e quem Aí que eu decepcionou tô dizendo o assim, Vitória até o que é que eu acho que o Mancini tá pensando? No momento que o time estiver ganhando, ele vai lá e poupa bota um menino pra jogar, bota a Luan. Os meninos fizeram boa campanha na Copa São Paulo, bota a Luan. Mas eu vou te Flávio. dizer que o que tá me surpreendendo é o Mancini não usar tantos garotos assim, velho. Porque ele tem Nixon, que voltou de empréstimo, até agora nada, não usou praticamente. Tem Léo Xavier, que é um garoto da base, zagueiro, que já foi, inclusive, Da seleção brasileira. seleção e tal. Treinou com a Nada, seleção principal. nada, velho, exatamente. Nada, não usou nada até agora. Então, assim, me espanta um pouco essa questão dele não usar esses garotos em O temor é que especial. essa conta venha, né? A conta física desses jogadores que estão jogando bastante nesse curto período, que o Vitória chegue sem estar bem fisicamente Quando precisar, né? quando precisar. Num jogo logo de mata-mata, por exemplo, na Copa do Brasil, que é um jogo importante já do Vitória. Quem Que é contra o Globo decepcionou novamente. E acho que ele. Quem surpreendeu até agora? Bruno Queiroz. Bom, quem me surpreende e eu fico muito feliz é o Neilton, porque para mim é a grande referência técnica do Vitória, é o jogador que mais tem capacidade nesse elenco, capacidade técnica mesmo. E acho que ele tá muito bem. E acho que você tem bastante mérito nisso, nesse novo posicionamento do Neilton, né, com liberdade para jogar. E quem me decepciona até agora. Enquanto você pensa, quem foi que te surpreendeu, Ivan? Eu acho assim, além de Neilton, tem um jogador que tá me surpreendendo, que é Lucas. É mesmo, velho. Boa escolha. Eu acho que o Lucas Eu fui tá crítico à surpreendendo. contratação, Eu também fui inclusive. crítico, assim. Até agora tá bem. Espero que mantenha o nível. Mas eu vou completar aqui. Eu gostei dos votos de vocês. Gostei. Mas eu me surpreendi muito com o Brian. É outro jogador que eu não apostava nada. Achava que Juninho... Mas eu acho que Brian é um jogador que demonstrou um potencial. Assim, pra mim é igual a Neilton, assim, é um cara que você sabe que tem potencial. Mas Lucas já foi da seleção, velho. Entenda. Você sabe que tem potencial e o jogador tava mal. Lucas é um cara que vem descendente na carreira. Entendi. É um jogador um pouco mais velho, que tá descendente. E assim, eu não esperava que ele tivesse. É um jogador que tecnicamente é bem. Decepcionou, velho. Não tem ninguém no Vitória que me decepcionou assim, não. Eu acho que quem tá mal é Felipe Souto. Eu acho que talvez tecnicamente seja o pior do time. Mas eu não acho que espero Felipe muito Souto dele. porque ele não tem nível pra jogar Eu não titular, espero assim. muito do Felipe Souto, entendeu? não Mas eu espero também muito teve ninguém assim que me decepcionou Eu nesse também início de não tenho temporada ninguém. do Vitória. Ninguém. Se eu tivesse que votar em quem tá mal, pra mim, o pior do time titular dos 11, digamos assim, mas Vitória é Felipe Souto. Quem tem uma vaga ali em jogo é Felipe Souto. Pra mim é. No momento é. Porque a vaga do Chiesa, que tá jogando aberto, acho que o Rainer vai tomar aos poucos, né? O próprio Juninho já tá sendo usado por ali também. Iago começou o ano muito bem também. Novamente, né? Com Ninguém nesse momento esteja me decepcionando no Vitória também, não. Eu também não Acho tenho... que Felipe Souto é melhor, é o melhor voto possível. Quem me decepcionou já saiu, que era o Wallace. Eu achei Sim, o Wallace. decepcionante. O Wallace Eu seria. pensei, mas como já saiu, eu não falei nada. Mas se tivesse, seria o Wallace. Tem umas perguntas da galera aí, velho, pra Vamos lá? dar uma moral à Mas galera. troca o bloco antes. Troca A o gente vai bloco? trocar o bloco. Troca o bloco!